Olá, amigos e seguidores da página Orquídeas da Ju. Eu sou a Ju e eu vim aqui hoje, nesse vídeo, falar para vocês sobre os cuidados básicos para você cuidar das suas orquídeas. As orquídeas são conhecidas como as rainhas das flores e chegam a possuir mais de 37 mil espécies diferentes, sem considerar os cruzamentos feitos por diversos orquidófilos. Conhecida como uma planta difícil de se cuidar, alguns orquidófilos dizem que esse rótulo é intriga da oposição e basta um pouquinho de conhecimento básico para que esse rótulo caia por terra. As orquídeas só precisam de muita paciência, muito amor e água na medida certa. Sim, água na medida certa. É uma planta que, se cultivada com os cuidados básicos e necessários, podem se ter ótimos resultados nos cultivos domésticos. Segundo os orquidófilos mais experientes, o maior segredo é acertar as regas. Orquídeas não podem receber água em excesso, não gostam de muito vento e nem de sol. A iluminação é fator essencial para a floração e as orquídeas precisam sim receber iluminação, porém evite o sol direto. Lembre-se, as orquídeas gostam e devem estar sempre bem iluminadas, especialmente na parte da manhã. Mas o ideal é nunca receber raios solares diretamente. O sol aumenta a temperatura da folhagem e não faz bem para a planta, podendo queimá-la e até matá-la. Por isso, evite colocá-la em espaços externos sem proteção. Utilize telas de sombreamento para que a planta receba a quantidade de luz necessária, sem que isso venha a agredir a planta. Por outro lado, fique atento às folhas muito escuras. São um sinal de que a orquídea requer mais claridade. Já em relação às regas, a quantidade de água necessária pode variar de acordo com a espécie cultivada. O importante é ter em mente que o substrato nunca deve estar encharcado. A água não pode se acumular no vaso. Ficou com dúvidas sobre a hora correta de regar? Coloque o dedo dentro do substrato e verifique se está molhado ou não. Caso esteja seco, é hora de regar a sua planta. Importante, nunca coloque pratos sob o vaso. O excesso de umidade poderá trazer doenças que podem matar a sua orquídea. Já em relação ao substrato, a maioria das orquídeas são epífitas. São plantas que crescem em troncos de árvores, aproveitando a sombra das copas das mesmas. Por esse motivo, a maioria das orquídeas são plantadas em substratos onde as raízes possam se desenvolver. Esses substratos para orquídeas epífitas não levam terra, e sim uma mistura de minerais como carvão, fibra de coco e a casca de pinos. Para manter a aeração da planta, eles podem ser associados, por exemplo, ao isopor, que é um substrato sintético. O substrato tem um período de vida útil, dependendo do que é utilizado na mistura. Caso utilize casca de pinos, fibra de coco, carvão e etc., é indicada a troca a cada 2 anos. Isso ajuda no desenvolvimento da planta como um todo, evitando que a mesma fique por muito tempo em um composto obsoleto que não lhe traga benefícios. A troca do substrato também pode se dar quando há necessidade de trocar a planta do vaso, ou seja, caso perceba que a planta esteja ultrapassando os limites do vaso e há necessidade de plantá-la em um vaso maior. O ideal é remover todo o substrato antigo,
lavar as raízes e trocar pelo novo. Os brotos devem ficar livres, separados das paredes, para que possam crescer. Mas atenção, nunca faça a troca quando a orquídea estiver florida. Espere acabar a floração para depois realizar o plantio. Ainda, em se falando de substrato, às vezes nos deparamos com plantas que têm uma necessidade maior de se manter úmida, como é o caso de algumas espécies como Steinopia. Assim, é indicado o uso de esfagno, que é um tipo de fungo seco que retém uma quantidade precisa de água e nutrientes para a planta. Já quando falamos de adubação, o ideal é incluir, por exemplo, um adubo orgânico como o bocache ou adubos químicos como o NPK para manutenção e floração. O mais indicado nesse caso para manutenção é o NPK 20-20-20 e para floração o NPK 09-45-15. Os adubos podem ser repostos a cada 3 meses, por exemplo, no caso do adubo orgânico, ou no caso dos adubos químicos, conforme a orientação do fornecedor. Lembrando sempre de utilizar as quantidades recomendadas para evitar a intoxicação da planta. Já a escolha do vaso é primordial para o desenvolvimento da sua orquídea. Em geral, as orquídeas demandam vasos com furos nas laterais e espaços para que exista troca de ar e água com o ambiente. Por isso, o vaso de barro ou argila e os cachepôs costumam ser mais favoráveis para o cultivo doméstico, pois junto ao substrato contribui com a retenção de água. Já os vasos de plástico requerem mais atenção, pois muitas vezes não possuem furos laterais e seguram mais umidade, o que pode confundir na hora da rega. Lembrando que, independente do vaso, as orquídeas precisam de um vaso e substrato que as mantenham firmes e estáveis, sem movimentos, para que possam se desenvolver de forma saudável e enraizar. O segredo no cultivo de orquídea é a paciência, o saber esperar. A floração das orquídeas é a certeza de que todos os cuidados despendidos durante o ano valerão a pena. A época da floração irá depender da espécie que está sendo cultivada, e em algumas podem florescer por apenas 24 horas ou no máximo 10 dias por ano. Quem cultiva orquídeas deve saber esperar. É por isso que é considerada uma terapia, pois os orquidófilos não apreciam somente as florações, e sim todo o processo de cultivo para que chegue a época de florir. A floração é a recompensa dos cuidados diários, dedicação e paciência. Lembrando que as espécies passam pela floração em períodos diferentes, de acordo com o local de origem. As purpuratas, por exemplo, abrem em meados de novembro e dezembro, no início do verão. O período em que as flores ficam abertas podem ser bastante curtos. Em algumas espécies, às vezes não passa de 24 horas ao ano. Por isso, dizemos que a orquidofilia é terapia, pois quem cuida de orquídeas precisa aprender a ser paciente, calmo e resiliente. Vale a pena ressaltar que a planta não possui validade e que, se bem cuidada, poderá florescer por muitos e muitos anos, trazendo alegria, satisfação e recompensa ao orquidófilo, além do perfume que a maioria possui, que trazem calma para a alma. Quando adquirir uma orquídea, é preciso ter conhecimento de qual espécie está adquirindo, para identificar a melhor forma de mantê-la saudável. Plantas são seres vivos e sentem quando não são bem-vindas ou quando são rejeitadas. Cuidados comuns? Paciência, dedicação e amor, e uma boa dose de cuidados básicos.
Espero que esse vídeo tenha ajudado você a tirar as dúvidas sobre os cuidados básicos da sua orquídea. Se ainda assim você ficou com dúvidas, segue Orquídeas da Ju nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, e fique por dentro de todas as dicas da Ju para que você possa cuidar das suas orquídeas.